Olá, gente. Eu hoje eu vou gravar esse vídeo para conversar um pouco com vocês em um assunto diferente e bastante polêmico, mas eu às vezes fico um pouco, não vou dizer indignado, mas vou dizer pasmado com certos assuntos. Esta semana eu estava assistindo um programa jornalístico, gravado certamente, e eu vi um debate de uma jornalista e outro jornalista discutindo sobre racismo, nazismo, comunismo e tantas outras coisas. Eu às vezes fico me perguntando que hoje, atualmente na nossa época, os programas jornalísticos parece que não têm matéria. Não, os jornalistas, muitos, né, não têm matéria para colocar para os seus telespectadores, ouvintes, leitores, que já nem tantos leem, mas assistem a maioria dos programas jornalísticos televisíveis, e eu vou só falar aqui numa questão do racismo. Que, gente, parece que nós estamos vendo hoje as pessoas, a mídia, incentivando a termos uma geração de pessoas acovardadas. Crianças que o pai não pode corrigir, quando a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. O livro de Provérbios diz, inclusive, sábio Salomão, disse, corrige-o, ensina-o, corrige com a vara, porque assim não matará. Eu me lembro quando minha mãe, os ensinamentos da minha mãe, quando nós errávamos, ela colhia uma varinha de marmelo e nos corrigia. E graças a esses ensinamentos, eu sou do tempo, com chinelo de dedo, e nos corrigia. Eu sou do tempo que, como diz, não existia conselho tutelar, mas eu não lembro de pais que matassem filhos, não assistia nos rádios, nos programas jornalísticos, dizer que pai matasse filho por açoitá-lo com a vara. Minha mãe, inclusive, quando nós errávamos, ela nos corrigia com uma varinha ou com o seu chinelo, batendo nas pernas, para não machucar outras partes, enfim. Mas, gente, só que hoje nós vemos, por exemplo, uma criança que às vezes ameaçam os pais não podem ensinar os filhos, mas a criança ameaça ao pai quando ele quer corrigi-los, quer ensiná-los. Eles os ameaçam com o conselho tutelar. Outra coisa, gente, por exemplo, na minha época de escola, quando criança, no colégio, nós éramos apelidados. Minha origem é da roça, eu sou nordestino, e vim da roça. Quando para a cidade, para estudar no colégio, certamente lá é chamado de matuto, pessoas que vêm do mato, do sítio, e no colégio nós recebíamos apelidos, mas nós não corríamos para casa ou para uma vara civil para denunciar a pessoa que nos apelidasse. A pessoa que mexesse com a gente, nos chamavam de feio, apelidavam de qualquer coisa. Isso era normal. Eu e outras crianças, nós não íamos para casa contar para o pai, porque nós aprendíamos, os pais naquela época, mesmo sem ter estudo suficiente, mas sabiam dizer,
meu filho, o que vem de baixo não nos atinge. Entra aqui e sai aqui. Então, hoje, nós estamos vendo uma geração que estão ensinando uma geração a se acovardar. Por exemplo, hoje, eu sou da época, inclusive, que na escola, naquele tempo, antes de irmos no interior do município, antes de irmos ao colégio na cidade, nós estudávamos na escola de campanha, lá no sítio, na roça, aprendendo a cartilha do ABC. E se nós não soubéssemos a lição, a professora escolhia o castigo que nos dava, de joelhos, ou a gente, o propriamente dito, literalmente dito, a mão à palmatória. Ela tinha uma palmatória para corrigir, para que o outro dia nós não errássemos a lição que ela passava para nós estudar em casa. A gente, pelo amor de Deus, eu fico indignado quando esta geração atual, por exemplo, hoje, se um pai corrigir um filho, já um vizinho já denuncia, já vem o conselho tutelar, já vem o conselho tutelar e ameaça o pai de perder a guarda do filho. Outra coisa, eu com 7 anos de idade trabalhava na roça e gostava de trabalhar. Mas hoje não se pode, inclusive, mandar uma criança pequena ir no armazém, no bolicho, como diz aqui na fronteira. Não se pode. Eu andei muitas vezes com o meu filho pequeno vendendo sabão nas ruas. Os meus pais me ensinaram a trabalhar desde pequeno e isso não me tirou a honra. Não, pelo contrário, fez de mim e dos meus irmãos homens de caráter. Não temos dinheiro, como disse Pedro, não temos ouro nem prata, mas temos caráter. Somos pessoas honestas, de vergonha. Mas, pelo amor de Deus, hoje nós estamos vivendo. Então, gente, essa é minha indignação. Hoje a mídia quer formar a cabeça dos nossos filhos, inclusive com ideologia de gênero, dizendo que e outras coisas mais, e formando uma geração fraca, que qualquer coisa, se um professor não pode corrigir uma criança no colégio, repreendê-lo, porque de repente ele conta para o pai vai para o conselho tutelar, vai para o juizado, enfim, de menor, e processa aquele professor. Eu até vou dizer o seguinte para você, o meu canal, o canal do YouTube, minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram, eu tenho colocado vídeos motivador, mas isso é a minha indignação. Sabe por quê? Porque ficam colocando na cabeça tudo é racismo, tudo é bullying. Pelo amor de Deus, não se pode olhar para uma criança. Quando eu estudava, inclusive, quando a gente ia, o pai da gente ia se matricular no colégio, eu perguntava a cor. Qual é a cor? Que existia quando eu estudei, a cor era negra, era cor morena, parda, branco, mas hoje, eu acho até se falar a cor, é bullying, pode ser processado, não pode falar, pelo amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessa geração e da nossa nação brasileira. Que Deus abençoe a todos.